por fim, chegamos na nossa terceira semana de aula. Nessa semana nós vamos abordar as questões relacionadas à área de logística, propriamente dita. Até como sugestão para os alunos que estão iniciando aí, já estão pensando no seu TCC, essa é uma área muito interessante de trabalhar, principalmente vinculada à questão pública. Lembrando a vocês que o Conselho Profissional de Gestão na Cadeia de Suprimentos, CSCMP, em 2005 definiu a logística como a parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos responsável pelo planejamento, implementação e controle de modo eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de produtos, bens e serviços, e informações relacionadas do ponto de origem até o ponto de consumo, com vistas ao atendimento das necessidades dos clientes. Quero fazer aqui um parênteses, lembrando a vocês que nós temos basicamente 4 tipos diferentes de logística. Temos a logística de suprimentos, a logística de operações, a logística de distribuição e a logística reversa. Dentro dessa definição que nós acabamos de conhecer, buscando um fluxo eficiente e eficaz, nós não podemos esquecer que a logística ela é formada por áreas relacionadas ou atividades primárias e atividades secundárias. Atividades primárias são aquelas para aquilo que a logística efetivamente foi criada. E a primeira delas, eu não vou nem entrar nos demais casos, mas a primeira delas que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão relacionada ao projeto de rede. O que é um projeto de rede? Como eu falei na aula anterior, uma rede nós entendemos como um ponto onde todos os atores daquele processo se encontram. Então, um projeto de rede, obviamente, ele deve contemplar todos os transportadores, todos os fornecedores, todos os clientes e a maneira como nós vamos chegar até eles e como nós vamos escoar essa nossa produção ou trazer a matéria-prima até a nossa organização. Devemos considerar dentro disso os diversos tipos de serviços e as diversas formas de se trabalhar. Pensando nisso, a nossa empresa ela deve sempre buscar gerar um valor agregado e não apenas aquele serviço básico que ela pode oferecer. Lembrando a vocês que nós temos várias no nosso material, inclusive vou tomar a liberdade da gente retomar esse conteúdo, de trabalhar com serviços. Nós temos aí os primeiros serviços básicos, que são aqueles serviços para o qual a empresa baseia as suas relações tradicionais. Se uma empresa ela se compromete a vender um produto, basicamente essa é a atividade dela, vender o produto. Só que no caso e na situação da logística, ela deve oferecer algo mais. Isso é o que nós chamamos de valor agregado, que resultam em atividades exclusivas ou específicas que a empresa pode executar em conjunto para melhorar a eficiência e a sua eficácia. Temos, dentro das inúmeras descrições, a primeira delas é o serviço com zero defeito. Esse é o serviço ideal, que hoje ele é propalado dentro da área de qualidade, buscando minimizar os custos e fazer da melhor forma possível. Temos aí os serviços com valor agregado, que são as empresas que oferecem algo mais, que oferecem um diferencial pelo qual eles serão lembradas. Se vocês lembrarem e voltarem um pouco ao tempo, as empresas de mudança, até bem pouco tempo atrás, basicamente a função delas era ir até o imóvel, recolher os móveis, sejam eles residenciais ou comerciais, e levar até o ponto de destino. Hoje, visando uma melhor qualidade, agregar um valor ou ser reconhecido por uma melhor função ou um melhor serviço, elas empacotam, elas colocam dentro de caixas de maneira a não riscar ou de facilitar esse transporte. Então, isso é a questão do valor agregado. Temos, dentro dos serviços de valor agregado, nós temos serviços com foco no cliente, que são aqueles serviços que proporcionam aos compradores ou aos vendedores mais alternativas de distribuir por meio de especialistas. Nos Estados Unidos, a empresa como a UPS, ela entrega para a Elma Chips os seus salgadinhos, levando esses produtos até o cliente da Elma Chips.
Temos os serviços focados na promoção. Existem empresas que elas, como forma de agregar valor aos seus clientes, elas vão e montam os estandes promocionais por determinados períodos. Temos os serviços focados na manufatura, pessoal, que incluem a separação e a entrega de produtos. Além disso, eles dão apoio à produção. Como, por exemplo, algumas empresas são especializadas em embalar os produtos para facilitar o transporte. Podemos colocar até 6 tipos de embalagem num único produto para que ele possa ser melhor transportado e não tenha não seja danificado em momento algum e facilite também o manuseio. Existem, por fim, os serviços focados no tempo, né, que são aqueles que se utilizam de especialistas para separar, combinar e sequenciar as mercadorias antes da entrega. Isso é serviço focado nos clientes. Não podemos deixar de citar, já que nossos serviços eles não podem ser estocados, em diversos momentos nós temos um fenômeno que é chamado de fila. Falaremos então um pouquinho sobre a gestão das filas, que são uma linha de clientes que estão esperando, né, para serem atendidos ou para receber um determinado serviço. Normalmente a fila ela ocorre quando a demanda ela excede a capacidade existente de produção. Dentro da teoria das filas, nós podemos acompanhar esses movimentos e a partir daí temos alguns indicadores que possibilitarão nós reduzirmos ou melhorarmos o nosso atendimento. Como exemplo de indicadores, nós temos o tempo médio que cada cliente fica na fila, temos o tamanho da fila, temos o tempo médio de atendimento, o tempo médio da ociosidade do sistema, a utilização média dos recursos, e o número máximo de pessoas nas filas. Tudo isso pode servir de indicadores ou de indicativos para que nós melhoremos a nossa condição física, a nossa estrutura para atender esses clientes. De que forma nós podemos melhorar esse nosso atendimento? Fazendo esse monitoramento de acordo com as informações que forem apresentadas, nós podemos, por exemplo, em determinados períodos, quando a demanda ela é maior, podemos contratar funcionários de forma temporária e atender os nossos clientes da melhor forma possível. Dentro dessa questão de organização de filas, nós podemos agrupar, ou melhor, nós podemos organizar os nossos clientes de 3 formas distintas. A primeira é uma fila única, onde nós vamos garantir que esse cliente ele vai ser atendido na ordem de chegada dele. Isso é uma forma muito comum nos bancos atuais, onde é uma única fila até a entrada dos caixas. Temos um segundo estilo, e aqui a gente relembra a questão dos supermercados, que são filas múltiplas, onde o cliente escolhe qual é a melhor fila para ele e a partir daí ele pode migrar de uma para outra dependendo do atendimento. E o terceiro tipo, que é um dos mais usuais, inclusive os bancos hoje estão migrando para isso, são os sistemas de atendimento por senha. Também pode ser utilizado e é utilizado em muitos órgãos públicos. Também garante ao cliente essa possibilidade, o cliente, o usuário ou consumidor, a garantia de que ele vai ser atendido na sua ordem de chegada. Como eu falei a vocês, as filas ocorrem em função de uma procura, uma demanda maior do que a capacidade que a empresa pode ter. O que é a demanda? Demanda, então, está relacionada com a procura pela quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um mercado durante um tempo. Durante alguns períodos do ano, quando nós vamos a determinados órgãos, a tendência é que as filas sejam bem maiores, justamente porque a demanda ela não está adequada ou ajustada para atender aquela sobrecarga naquele momento. Quando nós vamos projetar um sistema, quando nós vamos determinar o tamanho da nossa empresa, nós devemos levar em consideração essa demanda.
Ela é importante? É fundamental. Pode ser prevista? Sim. A resposta é sim. Existem vários métodos de cálculo para isso. Sendo fundamental, dificilmente nós vamos conseguir atender a todos os clientes sem gerar uma fila, mas nós podemos minimizar esse impacto e, consequentemente, alterar o grau de satisfação desses clientes. Existem várias metodologias de cálculo de previsão de demandas. Vários autores, eles comentam e eles dizem que não tem como você prever com exatidão, e isso é uma grande verdade, a demanda. Mas nós podemos minimizar esses efeitos causados por esse gap de tempo. Então, eu sugiro a vocês, a nossa apostila ela cita algumas técnicas de previsão de demanda, e eu sugiro a vocês darem uma olhadinha numa das obras que está como bibliografia complementar, que é o livro Gestão da Cadeia de Suprimentos, Estratégia, Planejamento e Operações, do Sunil Chopra e do Peter Mendel. É um livro fantástico. A partir do capítulo 7, entre o capítulo 7 e o capítulo 9, ele fala de diversas formas e técnicas para cálculo de demanda, bem como metodologia de cálculo de erros, né, nessas probabilidades. A nossa apostila cita também alguns métodos qualitativos, como, por exemplo, o método Delphi, onde são feitas reuniões, né, com especialistas, e esses especialistas vão fazendo proposições, e essas proposições vão sendo analisadas até que se chegue a um único consenso. Temos o júri de executivos, e um método que eu particularmente gosto muito, que é o método da força de vendas. Esse método ele é baseado na experiência dos vendedores. O único inconveniente é que muitas vezes, dependendo da meta que ela é, ou da previsão que ela é feita, ela pode ficar um pouco frouxa demais ou um pouco rígida demais. Mas mesmo assim nós podemos estabelecer critérios para melhorar ou para diminuir esses impactos. Podemos utilizar também a questão da força da pesquisa de mercado ou da analogia histórica, baseado nos históricos. Normalmente, essa analogia de históricos, ela dá um bom sentido, dá uma boa noção da nossa demanda. Dentro ainda dessa questão das previsões de vendas, nós temos as tendências. Não podemos esquecer que os nossos mercados consumidores, eles seguem uma determinada tendência. E se nós conseguirmos medir isso, a probabilidade que nós tenhamos sucesso é muito grande. Temos ainda as questões relativas à ciclicidade, ou seja, ciclos de consumo, e a aleatoriedade, que dependendo daquilo que nós fazemos em determinados períodos, eles podem ou não ser alternados. A última etapa do nosso aprendizado, e não menos importante, está relacionada às ferramentas da qualidade. Essas ferramentas que procuram melhorar o nosso ambiente, melhorar a nossa produção, de maneira a termos ganhos de produtividade e ganhos de desempenho. Dentre as diversas ferramentas que nós vimos no nosso material, temos aí a ferramenta do brainstorm, ou tempestade cerebral, onde nós podemos coletar diversos tipos de sugestões dos nossos clientes. O brainstorm pode ser estruturado ou não, sendo que no estruturado nós vamos repetir o questionamento de sugestão até que seja completamente exauridas todas as possibilidades. Temos o diagrama de causa e efeito, criado pelo Kaoru Ishikawa, também conhecido como diagrama ou espinha de peixe, né, ou diagrama de Ishikawa, que nos permite realizar um levantamento sobre as causas e os efeitos dos nossos desempenhos ou dos problemas da organização. Uma terceira ferramenta citada é a matriz GUT, matriz de gravidade, urgência e tendência, que vai nos mostrar se aquilo que está acontecendo, ele tem como, se ele é muito grave, se ele não for resolvido num tempo curto, ele tem como tendência a piorar. Então essa matriz ela é bastante interessante e também dá uma boa indicativa. A quarta ferramenta,
e essa eu até ouso dizer que ela pode ser extrapolada para as diversas áreas da empresa, não apenas na questão de qualidade, mas é a de planos de ação, ou 5W2H. Essa planilha, que pode ser montada no Excel ou através de qualquer ferramenta, Word, PowerPoint, da maneira que vocês quiserem, preferencialmente via Excel, vocês podem utilizá-la para demonstrar o que, quem, quando, onde, como, quanto e quando uma determinada ação vai ser realizada. Essa ferramenta é fantástica, pessoal. Sugiro a vocês buscarem mais informações. E a nossa última ferramenta é o ciclo do PDCA, né, do planejamento, de planejar, fazer, verificar e agir. Esse ciclo do PDCA, ele permite uma sistematização das nossas ações. Ele é fundamental que nós conheçamos. Existe uma série de ferramentas, tanto na internet quanto nas obras que foram citadas, de como utilizar essas ferramentas mencionadas. Sugiro a vocês buscarem mais apoio, mais conteúdo, dentro dos inúmeros materiais que foram fornecidos. A nossa bibliografia básica, ela tem uma série de livros muito bons e a complementar também, que permitirão a vocês tirarem todas as dúvidas. Sugiro uma especial atenção a um livro chamado Administração Estratégica de Serviços, do Irineu Gianesi, que permite a vocês, de maneira simples, um entendimento de toda essa área de serviço com uma riqueza muito maior de detalhes. Espero de alguma maneira ter contribuído para esclarecer os conteúdos dessa disciplina e me coloco à disposição para outros esclarecimentos. Obrigado.